o nitrogênio necessário para um crescimento sustentado. Essas árvores crescem muito depressa, permitindo a obtenção de várias colheitas por ano. Esse método é especialmente indicado para as encostas, onde as árvores protegem o solo contra a erosão e retêm a água necessária para o crescimento das plantas. Graças à agrosilvicultura, as populações do terceiro mundo podem aprender a impedir a desertificação, satisfazendo ao mesmo tempo suas necessidades alimentares. Se essas técnicas forem rapidamente implantadas, talvez se possa evitar que as regiões tropicais do mundo se transformem em desertos. Diante de um problema como esse, todos os países têm de se mobilizar. A mesma coisa ocorre com a questão da água potável. Se você visitar um país tropical, pode ficar com a diarreia turista. É quase inevitável. Não adianta saber que não se deve beber água. Não adianta evitar conscientemente o consumo de frutas e legumes lavados com água. A prudência nunca é suficiente. Basta um uísque com gelo ou um suco de fruta para ter uma diarreia persistente e dolorosa, a famosa turista. Essa diarreia é relativamente benigna, mas em muitas regiões do mundo, a água pode ser uma fonte de contaminação muito mais grave. Recomenda-se categoricamente não tomar banho e nem mesmo molhar os pés em qualquer curso d'água. A razão é muito simples. Várias parasitoses, como a esquistossomose, são transmitidas pela água. A esquistossomose é uma infecção causada por um vermezinho de 1 ou 2 centímetros de comprimento que se aloja nas veias do intestino ou da bexiga. Em certos países do mundo, 10% da população são portadores. Os sintomas da esquistossomose são muito desagradáveis: fadiga, febre, diarreia e dores abdominais. Os ovos desses vermes são eliminados nas fezes e na urina. E assim vão parar nos cursos d'água, onde infectam certas variedades de caramujos. Quando adultos, os perigosos vermezinhos com cauda bifurcada nadam livres na água, infectando os seres humanos, penetrando através da pele. A esquistossomose atinge mais de 200 milhões de pessoas no mundo. É uma das moléstias transmitidas pela água, mas há muitas outras. Esperamos que os conhecimentos dos países desenvolvidos possam ajudar os do terceiro mundo a resolver seus problemas. Embora a massa de água do planeta seja constituída principalmente por água salgada, as reservas de água doce são suficientes para abastecer a população crescente da Terra. Uma fração mínima da água disponível atualmente bastaria para satisfazer as necessidades domésticas de toda a humanidade. No entanto, a metade dos habitantes do planeta não tem água potável. A falta d'água é muito grande no terceiro mundo, onde os sistemas de captação são quase inexistentes. As mulheres e as crianças dessas regiões muitas vezes precisam andar várias horas por dia para obter a água necessária para a sua família. Em períodos de seca, a procura e o transporte de água constituem a atividade principal. Mas no terceiro mundo, o difícil acesso à água não é o único problema. Ela é muitas vezes contaminada por germes nocivos de origem fecal. Essa contaminação provoca um dos mais graves problemas de saúde do planeta. A contaminação fecal da água se dá geralmente pela presença de bactérias chamadas coliformes fecais. Os coliformes fecais residem normalmente no intestino dos seres humanos. Embora não sejam necessariamente patogênicos, ou seja, causadores de doenças, os coliformes fecais podem coabitar com micro-organismos patogênicos. Esses micro-organismos patogênicos encontram nas matérias fecais um meio propício para seu desenvolvimento. Os coliformes fecais podem, portanto, indicar a presença desses micro-organismos nocivos. Para se verificar a qualidade microbiológica da água, passa-se um determinado volume através de um filtro com poros suficientemente pequenos para reter as bactérias. Depois, coloca-se o filtro no meio de cultura que favoreça o crescimento dos coliformes fecais.
Cada coliforme que está no filtro divide-se rapidamente. Seus descendentes formam uma colônia bem visível em 24 horas. Pode-se assim determinar o número de coliformes fecais na amostra. De acordo com as normas internacionais, a água potável deve estar totalmente livre de coliformes fecais. Em inúmeras regiões do terceiro mundo, no entanto, essas normas não são respeitadas. Na falta de instalações sanitárias adequadas, as matérias fecais muitas vezes são depositadas na proximidade dos lençóis d'água utilizados para o consumo. Os micro-organismos de origem fecal se propagam, então, pelo lençol d'água. Quando a água é retirada para o consumo, inicia-se um verdadeiro ciclo de contaminação que se estende a todos os membros da comunidade. As condições de higiene também são uma causa frequente de contaminação. Nos países ricos, a higiene tornou-se um hábito. Não é o que ocorre nos países em desenvolvimento, onde é grande a desinformação sobre as causas das doenças e o seu modo de transmissão. Em consequência disso, as medidas de higiene não são suficientes e todos os membros de uma família podem ser contaminados. Eles tornam-se, por sua vez, outros tantos focos de contaminação. Resultado, milhões de pessoas são vítimas de doenças graves como o cólera, a febre tifoide, a disenteria, a poliomielite e a hepatite. Uma das piores consequências dessas doenças é a diarreia. Uma diarreia aguda provoca a desidratação rápida do organismo. Ela pode se tornar crônica e levar à desnutrição e à morte. A diarreia poupa habitualmente os adultos com boa saúde, cujo sistema imunológico produziu anticorpos contra os repetidos ataques dos micro-organismos. Mas a diarreia é grave em crianças pequenas e idosos, cujo sistema imunológico é menos eficaz. No entanto, há maneiras de lutar contra esse flagelo. Uma delas é a reidratação oral, que consiste em administrar ao doente uma solução composta de glicose, água não poluída e sais minerais. Essa solução devolve o apetite e ajuda a reconstituir a água perdida. No caso de bebês, aconselha-se que a mãe logo volte a amamentar. O leite materno favorece o desenvolvimento de anticorpos que protegerão o bebê contra as infecções. Mas a reidratação oral não é em si uma solução para o problema da contaminação fecal da água. As comunidades que sofrem esse problema devem adotar um conjunto de medidas para resolvê-lo.